O papo continua sendo o trabalhador, mas agora falando de direitos do trabalhador, da Constituição, da legislação. Então, você que tiver dúvida pode interagir conosco e mandar o WhatsApp, SMS ou Telegram 999787885. Pode participar também pela live no Facebook da Rádio Independente, justamente porque a consolidação das leis do trabalho, a CLT, completa 80 anos hoje, em meio a questionamentos sobre a sua capacidade de acompanhar as transformações do mercado de trabalho do século XXI. Para falar sobre a história, para falar sobre o que foi mudado recentemente, o que pode mudar, CLT, MEI, o que ainda está faltando para o trabalhador, nós convidamos a advogada especialista na área trabalhista, a Luziane Maria da Silva. Seja bem-vinda aqui nesse feriado, nesse dia do trabalho, para falar um pouco dessa legislação. Tudo bem, Luziane? Bom dia. Bom dia, Ricardo. Eu agradeço pelo convite de estar aqui, muito feliz. E, inicialmente, eu quero parabenizar todos os trabalhadores por essa data especial. É um dia de a gente comemorar as conquistas dos direitos trabalhistas. E também é um dia de reflexão, para onde o direito do trabalho vai, as relações de trabalho, como que ficam, considerando assim a evolução da sociedade, a tecnologia avançando cada vez mais. Então, como que vai ficar o trabalho nesse meio? Bom, a gente até começou o programa hoje aqui falando do início dessa data, porque a gente fala muito do Brasil, mas é uma data que se comemora no mundo, quase todos os países. Isso que veio ainda a uma greve lá em Chicago, nos Estados Unidos, em 1886. Mas o que a gente pode falar aqui da nossa legislação, a situação que tinha um passado que não é tão distante assim como parece, né? A questão da escravidão e tantos avanços que nós tivemos aqui na nossa legislação no Brasil. Isso, exato. O trabalho ele começa, então, lá atrás com os escravos. Só que lá não se falava em direito do trabalho, até porque os escravos eles eram propriedade dos senhores. Então, eles não tinham sequer, eram considerados cidadãos. Então, eles trabalhavam para a sobrevivência mesmo. E aí, a partir dali, então, depois da Lei Áurea, que é 1888, então, que ali se deu início, assim, no direito do trabalho do Brasil, porque foi uma transição, então, do regime de trabalho escravista para um regime de trabalho assalariado. Então, depois disso, assim, claro que houve outras situações, mas aí a gente sempre fala que é unanimidade isso, que o direito do trabalho ele começa mesmo na Revolução Industrial, que é ali com o aparecimento da máquina, tecnologias, linhas de produção. Então, ali que começam a ser criadas leis específicas para organizar, então, a questão do trabalhador. Só que, na época da Revolução Industrial, as condições de trabalho eram péssimas, não se falava em saúde, segurança do trabalho, no ambiente de trabalho. A preocupação, assim, trabalhavam 16, 20 horas por dia, né, os trabalhadores, então não tinha nenhuma preocupação com o trabalho. A partir daí, depois da Revolução Industrial, depois dos avanços, a gente pode avançar daqui a pouco e falar um pouco do início, do surgimento da CLT, que está completando 80 anos? Isso, então a CLT ela vem com a Era Vargas, né, 1943, e como tu bem falou, está completando esse ano 80 anos, e é a partir da CLT, que é a consolidação das leis do trabalho, que surge a legislação mesmo. Claro que não como agora, mas é um início para dar uma proteção ao trabalhador. E quais são esses direitos? O que foi conquistado lá atrás? O que foi adequado? O que foi acrescentado? A gente teve uma reforma recente, né, de 2017 também, mas o que foi estabelecido lá atrás e que passou a virar uma realidade para o trabalhador e para a trabalhadora? Com a consolidação, com a CLT, então é a questão do trabalho, do salário, horas extras,
uma série de coisas, né? 13º salário, férias. Então, e depois veio a Constituição Federal em 1988, que ali ela reforça os direitos trabalhistas, tanto dos trabalhadores urbanos quanto dos rurais. A CF, então, que é a Constituição Federal, ela fala ali na irredutibilidade de salários, que não pode reduzir o salário, a questão do salário mínimo, que um trabalhador não pode ganhar menos que um salário mínimo. Aliás, a partir de hoje, o salário mínimo tem um reajuste, né? Passa R$ 1.320. E o presidente ontem falou que, a partir de agora, todos os anos vai ter um reajuste, mas não apenas baseado na inflação, vai ter um ganho real, que foi o que aconteceu ontem, né, com essa mudança aí do salário, mas por mais que foi pequeno, foi um ganho real. Uhum. E a Constituição também traz uma importante, que é que todos são iguais perante a lei. Então, nesse ponto, a questão do trabalho entre homem e mulher, que fazendo a mesma função devem ganhar o mesmo salário, isso a gente tem uma deficiência ainda, a gente vê muito as mulheres recebendo menos por fazer a mesma atividade do que um homem. Então, são todas essas questões. E sim, aí depois, ao longo do tempo, em 2017, a gente teve a reforma trabalhista, que foi uma mudança bem profunda na legislação trabalhista. Ela modificou mais de 100 artigos na CLT e retirou muitos direitos dos trabalhadores, além das mudanças processuais também, que no dia a dia impacta bastante nos direitos do trabalhador. Como fiscalizar ou como mudar essa realidade da diferença salarial entre homens e mulheres que ocupam o mesmo cargo? Então, a CF, a Constituição Federal, ela então diz que todos são iguais perante a lei. Na própria CLT também traz que as pessoas que fazem a mesma função, que é quando fala da equiparação salarial, né, os trabalhadores que fazem a mesma função, seja ele homem ou mulher, ele deve receber o mesmo salário pela mesma função. Então, eu, no meu ponto de vista, vejo que parte das empresas também valorizar o mesmo trabalho com a remuneração igual. Mas se a pessoa, uma mulher que se sente desprestigiada, teria que entrar na justiça ou teria alguma outra forma para que não precisasse chegar a esse ponto, porque daqui a pouco ela pode perder até o trabalho. Exato, são muitos casos que a gente precisa entrar com um processo de equiparação salarial. Acontece muito? Acontece muito, com muita frequência. Aqui na região também? Aqui na região, várias empresas, porque existe realmente mesmo os funcionários fazendo a mesma função e ganhando salários diferentes. Estamos conversando com a advogada Luiziane Maria da Silva sobre a história do trabalhador, da trabalhadora do Brasil. Essas mudanças que aconteceram em 2017, o que elas representaram, o que foram essas mudanças e se nós temos mais mudanças? Porque muitos entendem que, por mais que mexeu em vários artigos, ainda falta bastante coisa. Então, querendo fazer novas mudanças, né? Uma mudança mais profunda na nossa Constituição. Isso. Com a reforma de 2017, a reforma trabalhista, que a gente chama, que é a Lei 13.467, mas ela foi apelidada de reforma trabalhista por ter muitas mudanças. Então, ali, o que foi implementado, que está bastante usual hoje, é o teletrabalho. Trabalho remoto veio com essa reforma trabalhista, mas ela foi assim mais usual depois da pandemia. Então, porque na pandemia fomos obrigados a ficar em casa, então assim antecipou o uso desse teletrabalho com a pandemia. Porque, claro, havia a previsão da legislação, mas ainda não tinha muitas regras assim regulando detalhes. Então, após a pandemia que começou a ser bastante usado esse tipo, né? Então, o teletrabalho. E a gente vê hoje mesmo, após a pandemia, que muitas empresas continuam usando esse tipo de atividade do trabalho remoto. Então, o empregado trabalha de casa. E depende de caso a caso, né? A função, sim, né? Tá. Se é possível, se não é possível. Mas eu conheço muitas pessoas aí que trabalham de casa hoje em dia e que até algumas relatam que aumentou a sua produtividade. Isso. Além disso, Luiziane, o que mais alterou?
a questão do MEI, então, que é a pessoa jurídica prestando serviço para outra pessoa jurídica. Então, essa possibilidade foi, né, ampliada. Então, várias atividades que podem ser incluídas no MEI, por exemplo, pedreiro, jardineiro, cabeleireiro, que presta serviço. Só aí tem que ter o cuidado, porque a gente fala no meio jurídico, então, que isso virou uma moda hoje, né, de as pessoas fazerem o MEI e prestarem o serviço. Só tem que ter o cuidado com relação, assim, se eu tenho MEI, sou uma pessoa jurídica prestando serviço para outra pessoa jurídica, eu tenho que ter o cuidado de não caracterizar o vínculo empregatício. Tanto esse cuidado com as empresas, porque pode gerar uma reclamatória trabalhista. Então, tem alguns requisitos para a configuração do vínculo empregatício, que aí a pessoa teria direito a todos os direitos como se empregado fosse com carteira assinada. Quais são esses? Então, a subordinação, que eu tenho o dever de prestar, de a empresa dar as ordens e eu tenho que cumprir. A onerosidade, que é o salário fixado, o salário mensal. A pessoalidade, então tem que ser a própria pessoa lá prestando o serviço. E no caso da MEI, então, por exemplo, eu posso hoje prestar o meu trabalho, posso mandar uma outra pessoa prestando o mesmo trabalho em outro dia. Então, não gera a pessoalidade. E a questão da habitualidade. Então, por exemplo, eu venho uma vez por semana aqui, eu estou prestando um serviço. Mas se eu venho todos os dias e tenho que cumprir o horário, então é a habitualidade. Então, muitas vezes, o que a gente tem visto e que está gerando também muitas reclamatórias trabalhistas é isso. As pessoas têm o MEI, prestam o serviço para empresas, mas, na verdade, é um vínculo empregatício. Quer dizer, uma pessoa que tem MEI, ela é contratada. Vamos dizer que a Rádio Independente me contrate através de MEI. Isso. Se eu vier aqui todos os dias, cumprir um horário e for subordinado, os diretores, enfim, me passarem algumas orientações. Se eu cumprir isso, eu estaria sendo quase que um CLT, sim, mas disfarçado de MEI. Exatamente. Isso me parece que acontece bastante, não? Bastante, com muita frequência. Porque quando surgiu essa possibilidade de ter mais MEI, no início se falou, olha, isso vai ser uma realidade, todo mundo vai fazer isso. Mas eu sei tanto de empregados que não gostam, né? Porque daí também, é importante dizer, né? Perde 13º, perde Exato. férias, perde uma série de direitos, consegue muitas vezes um salário melhor no mês, mas lembrando que não vai ter direito, não vai ter as férias, não vai ter o 13º que a gente já citou, e também tem essa situação de não poder confundir com o CLT. Aqui na região, como é que você vê essa realidade, até comparando com outros grandes centros? Bastante empresas utilizando dessa possibilidade. Aumentando, mantendo ou diminuindo? Aumentando. Contratação via MEI. Cada vez mais, E por isso também que... E os processos também aumentando? Também. De MEIs contra também, as empresas. É isso. Exatamente, o processo é para confirmar a caracterização do vínculo empregatício. O que você poderia dar de dicas aí para as pessoas aí que estão na dúvida? Puxa, eu ganho um salário menor, mas eu vou ter CLT, eu vou ter minha estabilidade. Ou não, eu quero ter a minha liberdade, eu posso trabalhar para essa empresa, trabalhar para uma outra também, sendo MEI, e vou perder alguns direitos, porém eu não posso ser cobrado como CLT. Quais são as dicas? Exato, algumas para as empresas também, enfim. Isso, claro. Algumas profissões até permitem, então, que se preste serviço para várias outras empresas concomitantemente, mas outras não. Por exemplo, vou dar um exemplo do pedreiro. Tu tem que finalizar aquela obra, né? Normalmente começa ali um empreendimento maior, tem que finalizar aquela obra, não permite que tu faça um serviço num dia em algum lugar, um serviço em um outro lugar. Então, esse é um exemplo interessante. E a questão das empresas, ter esse cuidado. Se estão contratando pelo MEI, então que respeitem e cuidem para que não haja configuração do vínculo empregatício, porque senão pode, à medida que a pessoa tenta contratar para tentar reduzir custos, pode haver uma reclamatória trabalhista que
no fim, acaba em prejuízo financeiro para a empresa. Abraço aqui para Maria Isabela, lá de Erechim, que está amando a entrevista aqui com a doutora Luiziane, super competente, manda um abraço. Deixa eu te perguntar sobre os direitos, que são os mais clássicos do CLT. 13º, férias, horas extras. Esses direitos, eles correm algum risco de, se não sumirem, pelo menos ter alguma modificação? A legislação, ela constantemente é modificada. E, assim, a legislação, ela sempre acompanha a evolução da sociedade. Tanto no direito do trabalho, quanto em todas as outras áreas do direito, ela vai acompanhando a legislação e vai se vendo, vai se sentindo a necessidade de mudanças, né? Tanto que aconteceu agora com o MEI, a questão também muito da legislação específica para a mulher no trabalho, né? Então, porque é uma necessidade. Então, a legislação vai acompanhando a evolução da sociedade. Teremos uma nova reforma trabalhista? Se fala, assim, agora com essa questão do novo governo federal, se falou até em revogação da reforma trabalhista de 2017, o que é muito difícil de acontecer, até porque assim não depende só do governo federal, mas sim da Câmara dos Deputados e Senado. Então, mas tem algumas legislações ou alguns projetos de lei que já está se pretendendo modificar. Principalmente a questão do direito para os motoristas de aplicativo. Isso já se fala muito, já tem reuniões, já estão organizando legislação para poder amparar esse pessoal que trabalha como motorista de aplicativo, porque hoje eles não têm direito nenhum. Então, e aí também a gente fala numa insegurança jurídica, porque já tem muitas ações, que a gente pode falar aqui de Ubers, requerendo vínculo empregatício, pela forma de trabalho que é com o aplicativo. Então, gera uma insegurança e até, assim, para o investidor, né, no país, assim, empresas investirem no país em relação a essa insegurança jurídica da legislação trabalhista. O que estaria faltando hoje? Quais são as maiores carências para o trabalhador brasileiro? Você falou em relação à legislação específica para a mulher. Essa seria uma delas? O que mais? Não, a legislação, ela existe. No meu ponto de vista, eu vejo que a maior carência é o cumprimento dessa legislação atual. A legislação é boa? Ela é boa, sim. Só que não é cumprida? Não é cumprida. Porque como é que é o famoso jeitinho brasileiro, E o que mais não é cumprido? Eu até trouxe aqui, eu fiz uma pesquisa junto ao TRT4, que é o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, que é aqui do Rio Grande do Sul, e dos pedidos mais recorrentes nos processos trabalhistas em 2022. O primeiro deles é insalubridade, o segundo é horas extras, o terceiro, indenização por dano moral, o quarto, multa de 40% do FGTS e o quinto, verbas rescisórias. Então, esses, em 2022, foram os pedidos mais recorrentes em processos trabalhistas aqui no Rio Grande do Sul. Bom, em cada um desses temas aí daria mais tempo aí pra gente falar, né? A questão certeza. de o que é insalubridade, Exato, o que não é, exato. Horas extras, né? Os valores, o quanto tem que ser pago hoje, por exemplo, feriado é o dia que a hora extra é a mais cara, né? 100%. É 100%, isso, final de semana, acho domingo, que domingo, né? Sábado sim. já é um pouco menos. É 50%. 50%. Isso. E durante o dia de claro, semana daí tem que respeitar 20% a cada hora? Não, tem que respeitar o limite daí. Então, tem as 8 horas diárias e as 44 horas semanais. Então, passando desse limite, daí é os 50% em cima da hora. A advogada Luiziane Maria da Silva, alguns países já estão diminuindo a carga horária. Exato. É algo que você vê com possibilidade de acontecer também no Brasil ou não? Vai se manter ou até aumentar a nossa carga? Eu acho que vai demorar um pouco aqui no Brasil, né? Porque a gente vê os países que já estão adotando essa carga horária reduzida são países muito mais desenvolvidos, então eu acho que aqui no Brasil vai demorar um pouco ainda para a gente conseguir implementar essa carga horária reduzida. Pergunta do ouvinte Leonardo. Tenho um amigo que é MEI e trabalha diariamente numa empresa. Teve um problema de saúde. A empresa a qual ele trabalha paga os dias parados? Pergunta pelo 999-787885. Não, o MEI ele é considerado um trabalho autônomo. Então, se ele passar do período de
15 dias ele pode requerer algum auxílio no INSS, mas do trabalhador, do empregador, não. A ouvinte aqui, ela se identifica para a gente, pede para não lermos o nome no ar. Ela pergunta quem tem direito à insalubridade. Eu falei que dava cada um daqueles temas, dava um bom tempo. Mas vamos aqui atender a nossa ouvinte que manda o recado 999787885. Que daí depende também da atividade dela. E aí, mas a insalubridade normalmente é questão de ruído, umidade, agentes nocivos, assim, por exemplo, hospitais que está exposto a vírus, bactérias. Então, é mais ou menos nesse sentido. Daí, claro que vai depender muito de cada atividade para dizer se tem ou não a possibilidade de insalubridade, o adicional da insalubridade. E o adicional de insalubridade, também rapidamente aqui, ele pode ser de grau leve, médio ou máximo. Então, tem várias possibilidades aí, dependendo da atividade. E aí o percentual muda também. Isso. E esse valor tem que ser pago na carteira? Sim. A insalubridade ela é sobre o salário mínimo e não sobre o salário da pessoa. Ah, bom. Diferente da periculosidade. E o que é periculosidade? A periculosidade é quando há explosivos, eletricidade. Então, daí é 30% sobre o salário da pessoa. Aí já é um valor já maior. É mais vantajoso. Tá certo. Doutora Luziane, o que mais a gente deixou de falar, de repente, que seria importante para você passar para nossa audiência no dia do trabalho? Basicamente é isso. A gente pode, de repente, marcar um próximo para falar especificamente, né, de alguns direitos, essa questão, assim, aprofundar mais a insalubridade, periculosidade, entre outros direitos. Mas eu vejo assim, o que esperar do futuro, a questão da evolução da sociedade, né, a tecnologia, a inteligência artificial hoje, que vem vindo muito forte. Verdade. Então, a gente não sabe assim, quais as profissões que vão permanecer, outras que vão chegar. Então, assim, se nós hoje, antigamente, a gente falava assim, se o ser humano ia ser substituído por máquinas. Hoje a pergunta que se faz é se vamos ser substituídos por robôs, né? Então é isso, assim, a evolução da sociedade e como vai ficando e a gente vai administrando essa legislação trabalhista, as relações de trabalho em meio a isso. Chegou mais uma mensagem aqui interessante e eu concordo em boa parte do que fala aqui o Eliseu. Bom dia, essa tal igualdade salarial é a maior idiotice. A partir de agora que eu vou concordar mais com ele, né? É coisa de preguiçoso, porque o patrão valoriza e paga melhor para quem trabalha, dá retorno financeiro e não vive botando atestado. Não importa se é homem ou mulher, branco ou preto, etc. Se dá retorno financeiro, recebe salário melhor, para não perder essa pessoa para algum concorrente. Normalmente... aí é a opinião dele, né? E normalmente homens dão mais retorno em serviço de esforços e mulheres em contatos com outras pessoas. É que a questão, assim, não é se coloca atestado ou se a pessoa não dá tudo de si, aí é uma questão de a empresa verificar se o funcionário dá o retorno ou não. A questão ali, ela é simplesmente se está na mesma atividade, precisa receber o mesmo salário. Agora, se tu faz o mesmo trabalho que o colega, né? Agora, se tu é um bom funcionário, com certeza a empresa vai ver com bons olhos isso. E se tu é um mau funcionário, aí tu corre o risco de ser demitido ou coisa assim. Aí vai depender da empresa. Tem muitas empresas que valorizam mais a mulher porque veem que ela desempenha a função melhor do que um homem, que está numa situação semelhante ou parecida. Claro que vai variar de setor para setor. Se é aquele, tu contrata, né, auxiliar administrativo, bom, todos têm que ganhar o mesmo valor. Sim. Isso vai variando, né? Isso, varia. Depende muito do caso a caso. E a empresa também. Isso. Doutora Luziane Maria da Silva, advogada da área trabalhista, muito obrigado aqui por ter vindo à rádio nesse feriado. Um bom feriado, um bom trabalho, uma boa semana pela frente. Eu agradeço, um bom feriado a todos.